levado ali para mim. Eu consumi esse alimento, não adianta aqui falar para vocês o que é, porque eu vou perder tempo e vou ficar voltando sempre tentando dar uma explicação melhor e vocês não irão entender. Eu quero não estender muito esse áudio, apesar de ser 1 hora já de gravação. Eu fui, né? Eu fui e comi aquele alimento. Quando eu comi, eu senti o meu corpo tremer de tal forma, e na altura do campeonato, eu não tinha mais o café, não tinha mais o chá, nem o leite, nem pão, nem a metade do bolo que eu levei, e nem os pães de queijo, porque eu tinha comido tudo, né? E tinha me dado uma fome muito grande entre o dia 9 e o dia 10. E entre o dia 10 e o dia 11, então, foi uma coisa assim absurda, né? Pelo fato dos dias que eu passei não sentindo fome, mas insistindo em comer e não tendo resultado algum. Depois que ele desapareceu, né, na minha frente, eu caminhei mais umas 2 horas, e eu olhei assim na copa das árvores, as árvores já não abriam mais, e eu vi os primeiros raios de sol, né? Porque ele é muito montanhoso, então geralmente já para você ver claridade é a partir de 7h30, 8 horas da manhã, dependendo também da estação do ano, né? E eu cheguei na entrada do que seria, né, esse vale de pedra, que por sinal é muito lindo. É uma área muito grande, é uma área de mais de 40 mil metros quadrados, né? É uma área muito grande mesmo, bem arvorizada, grande, as pedras bem umedecidas, você vê a água escorrer daqueles penhascos, né? Daqueles lajedos de pedra. E eu vou ficar um pouquinho em pé aqui, gente. Espera aí, deixa eu tirar o celular aqui da tomada. Vou ficar um pouco em pé aqui, porque eu cansei de ficar sentado. Então eu testemunhando, né, aquela visão, aquela coisa linda diante de mim, e eu falando, poxa, eu sou dono, né, de tudo isso. Aí veio aquela vontade, sabe, de criar uma estrada até ali. Mas para isso eu teria que derrubar as árvores, né? Para isso eu teria que pedir permissão ao IBAMA. Eles teriam que ir lá avaliar, ver a necessidade de haver um desmatamento ali. Mesmo se a ELEAP retirasse as árvores ali por si mesma, por consequência, né, das fotografias de satélite, ia mostrar que a área foi desmatada, então me daria um problema. Então eu optei por deixar aquele lugar como um lugar sagrado, né, onde um homem de 15 metros de altura do segundo céu desceu ali. Então quando eu cheguei, eu passei por debaixo daquelas pequenas árvores, né, que estavam crescendo. Elas têm uma certa dificuldade de crescer por causa do pouco sol que bate lá, né? Mas é aquela vegetação assim bonita, fria, né, úmida. Você sente a pressão. Eu encontrei uma pedra, sentei em cima dessa pedra, abri minha mochila, tirei o tênis, coloquei o tênis dentro da mochila, calcei o chinelo, já tinha feito isso outras vezes, né, para poder ter um pouco mais de ventilação nos pés, e fiquei esperando. Foi aí que quando eu olho, né, para o céu novamente, entre a copa das árvores, eu vejo como aquele sol gigantesco descendo do céu para dentro do vale. Na mesma hora eu me lembro de ter pego a minha camisa, né, tirado ela. Rapidamente eu coloquei a camisa nos meus olhos, né, tampei os meus olhos, mesmo assim não adiantou. A claridade transpassou todo o meu corpo, né, os meus olhos também. E quando eu olhei, eu vi aquele ser, né, de vidro. E eu consegui traduzir o nome dele é Agurimite, né? Os algaritmos, né, que compõem a fonética do nome dele real, traduzido, né, no fator equacional, que eu já expliquei para vocês como funciona, deu as letras e as letras formou esse nome, né? Ele veio na minha direção,
aquele ser grande, majestoso, que tem só a forma humanoide, mas não tem nariz, não tem olho, não tem boca, e dentro dele você vê a explosão de relâmpagos e raios, né? Eu até dei o exemplo para vocês como se fosse um manequim feito de vidro ou de acrílico, né? E dentro dele ali criasse, né? Você anexasse alguns eletrodos, né? De energia e ligasse na tomada e ficasse ali lançando energia por dentro daquele manequim de vidro ali. É a coisa mais linda, não tem como eu ficar explicando também para vocês, né? E quando ele veio na minha direção e colocou a mão sobre a minha cabeça, aquele componente, né, biológico, alienígena do segundo céu, ele foi absolvido para dentro do corpo daquele ser, né? E ele se elevou aos céus e entrou dentro dessa luz que parecia ser o sol descendo, né, ali no vale. E quando isso aconteceu, eu senti uma leveza tão forte, e todos os 5 emissários que acompanham esse ser falaram, né, em uma única voz, que grato eles estavam por ter contemplado o meu esforço, por eu não ter usurpado das dádivas que eu recebi com alteração genética, com alteração da energia, né? Por eu ter cumprido aquilo que foi pedido pelos mensageiros que vieram a mim para que eu cumprisse aquela missão. Eu não sei se você que vai me ouvir sabe, você que está chegando agora aí no canal do Rodolfo, alguns anos atrás, faz 3 anos atrás, né, 2 anos na verdade, 2 anos atrás, 3, é isso mesmo, 3, desculpa, 3 anos atrás, a Gnachete, ela quebrou o meu tornozelo por consequência da minha desobediência. Eu já expliquei isso para vocês muitas vezes, mas para você que está me ouvindo pode ficar horrorizado, mas com o tempo você vai chegar nesses áudios e vai entender o porquê. Então eu tenho parafusos, né, no meu tornozelo. E se eu quiser tirá-los, né, de forma cirúrgica, tem como. Se eu quiser utilizar códigos e sigilos para expulsar ele agora do meu organismo, tem como. Mas foi determinado que eu ficasse com eles. E toda a cicatriz que mostra o meu tornozelo, por consequência da cirurgia que eu tive que fazer para voltar o meu tornozelo para o lugar, toda vez que eu olhasse por meu tornozelo, igual eu estou fazendo aqui agora, eu ia lembrar do quanto eu fui desobediente e do quanto eu mereci essa punição pela lei Asto. Então, eles lembraram disso, né? Os emissários falando em uma única voz, que eu não tinha medido esforço, que eu não tinha usurpado, né? E até no momento que eu recebi a alimentação ali, para justamente através dessa alimentação ocorrer o processo de expulsão desse componente gelatinoso do meu organismo, eu ainda fui precavido, por mais que eu viesse a saber quem estava ali diante dos meus olhos, né? Mesmo assim, eu me preocupei em pensar que fosse um teste ou algo do tipo. E eu fiquei muito feliz, recebendo elogios, né, desses emissários de vidro. E quando eu dei por mim e eu olhei, eu estava aproximadamente 1,5 m do que seria ali abaixo do joelho desse ser da alta primogenitude. Então, quando eu olho para o alto, eu vejo só o formato corpóreo, com o que parecia ser um manto, né, ou um lençol por cima, mas não era, era a forma da energia dele. O meu corpo começou a tremer muito, muito mesmo. Eu bati os dentes na boca como se eu estivesse pelado dentro de um freezer, menos 40 graus. E aí, esses 2 emissários, um saiu do lado esquerdo, o outro saiu do lado direito. Eles vieram, abriram as suas 2 mãos na altura da minha cabeça, um virado para o outro, e criou como se fosse uma pirâmide.
E só a partir daí que eu parei de tremer. E quando eu ouvi pela primeira vez a voz desse celestial do segundo céu, ele tinha dito para mim assim que a partir daquele dia o meu acesso ao segundo céu, ao terceiro céu, estava aberto para sempre. Quando ele falou isso comigo, toda a narrativa que eu usei, por mais chata que fosse, nesse áudio e no áudio que eu gravei ontem, dia 23, foram as mesmas reflexões que eu fiz quando ouvi ele dizer isso para mim. Que a partir daquele dia, ele pessoalmente tinha vindo aqui, ele nunca tinha vindo no primeiro céu, e ele recebeu a ordem, né, da mãe de todas as mães, a arquiteta de tudo e do arquiteto de tudo, para vir pessoalmente. Então ele se sentiu honrado. Enquanto eu me sentia uma ameba perante eles, ele ali diante de uma ameba se sentia honrado por ter sido ele, né, o escolhido para descer aqui no primeiro céu e dizer para mim que a partir daquele dia eu não precisaria mais de Agnachete, nem de Arnetoriel, nem de Zamaniel, nem da mais alta excelência, primogenitude, nem do próprio Criador, nem dos seus filhos e filhas, para poder ter acesso ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto, ao décimo, ao centésimo, até o milésimo céu. Eu não precisava mais desses seres que sempre estão comigo, me acompanham diuturnamente, que me levasse até lá. Eu não precisava mais de uma autorização para passar perante a presença do Criador, do Filho da Arquiteta de tudo, que tem esse céu aqui, que é o primeiro céu, que é o cosmo e o universo, seja, você pode chamar como você quiser. Eu não precisava mais de uma autorização para poder atravessar. E aquilo me deu uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo me deu um remorso muito grande. Tanto é que quando isso acabou e eu fui transportado num abrir e piscar de olhos, eu já estava na sede da fazenda e eu quis, né, fazer uma surpresa para as pessoas que iriam ali em Juiz de Fora, porque a primeira vez as pessoas foram ali para me conhecer. A segunda vez é porque as pessoas, como se sentem bem estando do meu lado, queriam novamente ficar do meu lado. Mas aquelas mesmas pessoas que tinham me encontrado a primeira vez percebeu que eu não estava mais do jeito que eu estava na primeira vez. Eu estava muito disperso, eu estava muito assustado. Eu queria o tempo todo, né, ficar ausentando as pessoas. Um ou outro perguntou se poderia eu contar o que tinha acontecido nesse encontro. Eu falei que não tinha como eu contar. Então, foi necessário eu fazer para vocês no início desse áudio de hoje, né, do dia 24, essa introdução para que você que está aí chegando agora, ou você que já me ouve há bastante tempo, eu já falei e vou falar quantas vezes eu quiser, né? Eu não pedi por nada disso na minha vida. Poderia agora estar viajando, né? Terminando de conhecer o mundo de modo natural, através de viagens aéreas, ou terrestres, ou marítimas, né? Eu poderia agora estar usufruindo, né, de tudo aquilo que é meu, mas eu fui escolhido, não me sinto culpado por isso,
porque quem é escolhido sem saber, então todo mundo nesse sentido é inocente, né? Eu fui escolhido porque sempre fiquei calado, porque sempre cumpri as minhas missões, desde garoto. Eu uso o termo garoto, mas eu sempre fui homem. Eu até sou radical em alguns aspectos, porque esse negócio de criança e adolescente, isso aí é tudo fantasia, né? Ou você nasce homem ou você nasce mulher, correto? Não tem esse negócio de criança, adolescente, não. A gente usa esses termos para o fácil entendimento na equiparação de idades, né? Mas quando você está ali sendo formado e já é estabelecido o seu sexo, você é aquilo ali e acabou. No ato do seu desenvolvimento, você pode até se afeiçoar por outro homem ou por outra mulher, o que a sociedade chama de homossexualismo, não tem problema. Mas você nasceu homem, você vai ser homem. Você nasceu mulher, independente de gostar de outra mulher, você vai ser mulher. Não existe criança, não existe adolescente, isso é tudo fantasia. A conduta do homem tem que ser formada desde pequeno. É por causa da criancice que o mundo ficou nessa malandragem, né? E nessa perversidade. Porque se todos fossem disciplinados desde pequeno como homem e mulher, o homem saberia ser homem e a mulher saberia ser mulher. E eu falo isso não por um conceito que eu formei, mas pelas experiências que eu tive em planetas que estão há 200 anos à nossa frente. Por ver como se formou o princípio da moral daquelas pessoas que ignoraram todo o passado, né? E adotaram uma nova política de vida. Entenderam? Então, eu sempre fui homem. Tanto é que a minha mãe biológica, quando as amigas dela perguntavam para ela, olha, é menino ou menina? Minha mãe falava, é homem. Quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, as pessoas perguntavam, e aí, é menino ou menina? Minha mãe dizia, é mulher. Aqui não tem esse negócio de menino ou menina, não, é mulher. Aí, eu visitando outros planetas, né? E me mostrando como se forma, né? As pessoas quando nascem ali naquele determinado planeta, e em outros que inclusive estão há 2000 anos à nossa frente, eu vi que desde o berço, o pai e a mãe é responsável por mostrar aquela criança, vou usar o termo criança para você entender, você que tem a mente dura, que ela é um homem. Então, eu acompanhei o passo a passo daquelas pessoas ali. E aquele homem pequeno se torna um homem médio, depois ele se torna um homem grande. E ele ali com seus 9 anos de idade, vou dizer assim, ele já tem a responsabilidade, que é a mesma responsabilidade que o pai dele tem dentro de casa. E ele vê o pai como homem supremo e o pai vê ele como homem substituto. Se o caso o pai falhar, ele será o homem da casa, mas não irá coabitar com a sua própria mãe. É algo assim maravilhoso. Então, eu fico assim, pensando, né, nas palavras da minha mãe biológica, quando ela era questionado, né, se era menino ou menina. E lá na frente, olha para você ver, anos e mais anos depois, eu fui ver que as palavras dessa pobre terráquea, né, já estavam sendo inspiradas. E ela ter me contado isso serviu para que quando eu soubesse disso, eu entendesse que a minha mãe biológica, ela foi a primeira que falou, é homem, não tem nada de menino aqui não. Eu já contei isso para vocês algumas vezes, né? Então, quando esse ser, ele disse para mim que o espaço, né, estava aberto, eu fiz essas reflexões, eu me amadureci mais, eu prometi para mim mesmo que erros cotidianos que nós cometemos, porque ninguém é perfeito, eu ia abreviá-los, né, cada vez mais,
E de lá para cá eu tenho conseguido, certo? As pessoas já perceberam que, desde lá de Juiz de Fora até aqui, as pessoas já perceberam, os empresários, amigos meus, que é colegas, né, de primeira classe, segunda classe, alguns parentes meus, alguns colegas, até mesmo funcionários que também não deixam de ser meus colegas, já percebeu, né? Eu, de agora em diante, é pouca palavra, não vou ficar naquele negócio de ficar batendo papo, ficar rindo, né? Ficar enchendo linguiça. Eu nunca mais chamo a atenção de mais ninguém na minha vida. Eu posso ver a pessoa errada, no erro, fazendo a maior cagada da vida dela. Eu não me preocupo mais em orientar mais ninguém. Acabou. Acabou. Eu sepultei lá no Vale de Pedra, na presença, como testemunha, esse homem, né, do segundo céu, o qual agora nós podemos chamar, né, de Sabarax. Ele me é testemunha como ali os seus 5 emissários, tá? Então, gente, eu vou só corrigir aqui, não é Sabarax, não é Sabarax, porque o nome ainda é novo para mim, então eu criei essa dificuldade, né? É Sabarax, com 2 R e X no final. Sabarax. E ele, Sabarax, é a minha testemunha, eu sou a testemunha dele, e eu prometi ali perante eles que, enquanto eu fosse homem e pudesse viver, eu ia só reajeitar algumas coisas na minha vida, e depois que eu reajeitasse essas coisas, eu iria eliminá-las de vez, e de 100%, pelo menos 20% eu já eliminei, falta 80%. Algumas outras coisas que me foi dito ali, eu não posso comentar com vocês, porque são coisas particulares, pessoais. Mas entre elas, foi que, a partir de agora, eu irei conhecer galáxias, sistemas planetários e a história do surgimento da primeira espécie da parte do seu Criador, que assim como esses são irmãos, mas um governa o primeiro céu, o outro o segundo céu, o outro o terceiro céu. São 999 filhos que a arquiteta de tudo e o arquiteto de tudo gerou de uma única só vez. Por isso todos são primogênitos. Ninguém nasceu primeiro do que o outro. Foram todos criados de uma única vez. 999 filhos. O 1000º filho, ele fica na entrada do 1000º céu, né? Mas eu estou me referindo aqui aos 999 criadores, cada um administrando o seu céu, que é o seu universo, o seu cosmo, a sua Via Láctea, né, por assim dizer. E como ele mesmo falou, né, a qualquer momento eu estou aqui e num piscar e abrir de olhos eu já estou no segundo céu. Não será avisado para mim. Eu posso estar dentro de uma agência bancária, eu posso estar dirigindo o carro, eu posso estar dentro de um avião, eu posso estar tomando banho, né? Eu posso estar até me relacionando sexualmente com uma mulher, que eu vou desaparecer. Ele mesmo falou, né? Sabarax falou: não abrir e piscar de olhos, Arques. Nós te tomaremos para nós e te mostraremos a história que foi reservada, inclusive, a todos os nossos irmãos do primeiro céu que, com violência, atentaram guerras sobre guerras. Porque o segundo céu, até o 1000º céu, não houve guerra, não houve discórdia, nem nada do tipo. Então, quando eu fui para o 1000º céu, quem tiver interesse, veja lá nos meus vídeos, né? Um Lugar Inexplicável 1, Um Lugar Inexplicável parte 2.
que você vai ver que no momento que eu cheguei ali no 1000º céu, eu vi 1000 sóis. Cada sol é a referência da passagem de um céu para o outro, né? E ali eu senti aquela água morna nos meus pés, no meu joelho. E quando eu olho para mim, eu vejo aquele pé gigante passando por cima da minha cabeça. E eu vejo aquele ser totalmente despido, de 1000 metros de altura, porque cada criador ele tem 1000 metros de altura. Ele totalmente despido, sem sexo, sem órgãos genitais, não tinha nem pênis, nem vagina, nem nada do tipo. E ele com aquele olhar semelhante a dois diamantes reluzentes, olhando para mim, e eu assim perplexo, porque eu tenho 1,73 m, eu estava um pouco acima, nem um pouco acima, eu estava equivalente, né, equiparado ao osso, né, do calcanhar dele, entendeu? E ele ali com 1000 metros de altura, a sola do pé dele parecia ser feita de cristal e passou por cima da minha cabeça, e quando ele pisou, tudo tremia. E ele olhou para a retaguarda, olhou para baixo, e aquela névoa se dissipou e eu pude enxergar os olhos dele como diamante, ele totalmente despido. Sem umbigo, não tem umbigo, tá? Essa parte do homem que a gente chama de peito e da mulher que chama de seio, né? Tem essa parte do mamilo, tanto no homem como na mulher. Ele não tem, é liso, mas você vê o formato, né, muscular. Eu não tenho aqui como explicar para vocês, porque eu vou acabar me emocionando muito e da mesma forma que eu não gosto de ver homem chorando, também eu não vou chorar também não, porque é enjoativo, né? Então, a qualquer momento, aqui agora, por exemplo, eu posso ser chamado, esse meu celular cair no chão e quebrar, e os eletrodomésticos aqui está ligado e continuar ligado. E o tempo lá é totalmente diferente do tempo das dimensões que aqui no primeiro céu eu conheci. Então, a qualquer momento, eu vou para essa nova empreitada, né, do segundo céu. E eu fui orientado por ele que não comentasse nada que eu vi perante a minha espécie. E eu perguntei para ele, com a cabeça baixa, porque também eu não podia enxergar o seu rosto por causa do que envolvia ele. Eu disse assim: homem do segundo céu, por que eu não posso contar as maravilhas que eu irei testemunhar na tua morada? Ele disse para mim assim: Arques, 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 4 vezes. Se tu se estressas tentando contar de forma simplificada o que há no teu céu, e esses homens, essa criação que peregrina na face desse planeta, o qual eu tive a honra de pousar sobre ele, não entende como eles irão entender o que nós iremos te mostrar na nossa morada. E aí eu perguntei para ele, e perante a federação, perante a alta primogenitude que governa esse céu com o consentimento do Criador e de toda a sua criação, eu vou poder compartilhar. E olha que coisa linda, né? No dia 23 de agosto de 2007, eu fui levado para o céu. Eu vi e ouvi coisas que homem nenhum testemunhou. Os que tiveram a oportunidade de verdadeiro testemunhar, cuspiu no prato que comeu. E hoje são escárnio de uma experiência mal sucedida. Outros conheceram planetas, mas não teve a oportunidade de ir em mais de 2000 sistemas planetários como eu fui. E eu gostaria muito que, assim como foram escolhidos as pessoas do projeto Deodara, que já estão explorando, né, a existência, outras pessoas, principalmente as que me ouvem, como as que me ouviam, né, do projeto Deodara, seja escolhido, surpreendido, para que da noite para o dia essas pessoas também
possam ser testemunhas de tudo aquilo que eu falo, de verdade. Então, quando eu fui escolhido, Agnaché, Tiatilil, Mereconoab, Cariabá, Arnetoliel, Zamaniel, Mazaziel e tantos outros que teve, assim, a bondade, né, de me levar em seus mundos, de me transportar nas suas máquinas inteligentes, de me contar e narrar a história, né, da sua civilização. Encontros como eu tive, né, com Kavata, que foi aquela mulher do espaço que viveu muito tempo entre nós. Eu contei para vocês, o nosso artista desenhou várias cenas, né, do que aconteceu. Então, eles, com toda a profundidade e com toda a grandiosidade, né, do amor deles, aí eu encho a boca para falar amor, né, verdadeiro que eles têm, que não é esse amor falso que nós carregamos. E eu nem vou dizer a palavra amor, né, mas aquela sinceridade suprema, uma sinceridade suprema que eles têm. Vou substituir essa porcaria da palavra amor pela sinceridade suprema, aquela sinceridade suprema. Eles me levaram, né, me mostraram tudo. E agora eu terei o privilégio de contar para eles o que tem no segundo céu. E aí, quando esse celestial, ele disse para mim assim: agora, Arques, foi pedido para que tu me faça um único pedido, algo que tu queira que seja realizado. E eu não pensei em mim, não pensei em ninguém, mesmo porque esse planeta maravilhoso que se chama Eliab está expulsando a gente daqui mesmo. E as pessoas que irão habitar aqui serão pessoas dignas, não nós. E eu falei assim, já que eu posso pedir, um único pedido, eu peço para que o segundo céu, o terceiro, o quarto, não seja aberto só para mim, mas para todos que habitam esse céu. Porque se não fosse por eles, eu não teria conhecido o pouco que hoje eu conheço. E olha que o que tem de galáxias, sistemas solares, que eu nem sonho que exista, mas existe, se não fosse por eles, as que eu conheci nunca teria sido realidade na minha vida. Aí na mesma hora, todos, os 5 emissários de vidro abaixaram as suas cabeças. Aí sim eu pude ver que a face deles, não os olhos, mas a face deles, brilharam, mas brilharam muito. E aí eu escutei aquele estrondo, mas um estrondo tão violento, que todas as árvores que estavam ali, todas as árvores, todas as folhas, tremeram. E das árvores, todas as folhas caíram no chão. Virou aquele mar de folhas. E as árvores ficaram peladas, sem nenhuma folha sequer. E aí, esse celestial, esse mensageiro, que seria como no nosso primeiro céu, o líder mais absoluto dos Alfa Centauros, ele disse assim: que bom, falando no meu dialeto, né? Usando o termo da nossa linguagem, que bom que tu, Arques, pediu isso. Porque desde o princípio, antes mesmo que tu existisse, nós sabíamos que por você, no caso por mim, o acesso do primeiro ao segundo céu seria dado a todas essas pessoas, e por causa desse acesso, sem o conhecimento das raças antigas, é que houve guerra. Como eu já contei para vocês aqui, quem é esperto e já ouviu os meus áudios sabe do que eu estou fazendo, e falando, né? Então olha como é que são as coisas. Eu fui uma pessoa escolhida, sem forma, mas com vida.
fui colocado para nascer em uma família totalmente antissocial, totalmente independente. Os meus familiares, cada um cuida da sua vida. Na minha família, ninguém pode depender de ninguém. Ninguém bate na sua porta também para te pedir as coisas. Você pode ser milionário, bilionário ou pobre, que ninguém vai te incomodar. Eu já nasci num tipo de família separada nesse sentido, porque também essas centelhas que fazem parte da minha família biológica foram criadas para que eu nascesse nela e aprendesse com elas o pavor da minha própria espécie. Eu fico vendo as pessoas falar, poxa, o Carlos parece que ele odeia, né, a raça humana. Não. Eu odeio é que nós fazemos com o que existe sobre a superfície. Né? Eu odeio é isso. Eu odeio é a mentira que sai da boca do mentiroso, né? É a hipocrisia que sai da mente de homens e mulheres que usurpam, né, daquilo que não são para adquirir aproveito em cima de mentes inocentes, né? Eu fico grato quando as pessoas vão lá no meu Facebook e falam assim, Carlos, eu só não te ouço por causa da sua história, não. Eu te ouço porque você não pede dinheiro para ninguém. Você não vende nada. Então eu falei em 2017 que as pessoas iriam um dia reconhecer isso, né? E aquelas pessoas que achou, né, que eu ia me calar, que eu ia desistir, que tudo isso era uma invenção, hoje elas mesmas vão lá no meu Facebook e falam, Carlos, se toda a sua experiência fosse inventada, você não teria tanto argumento para falar em 5 anos. Então hoje as pessoas, elas estão vendo, né, que aquele Carlos de 2016 sempre manteve, né, na linha daquilo que sempre julgou, da mesma maneira que foi julgado. Então eu fico muito feliz por isso. Então esse pavor que eu sinto da minha própria espécie, não é porque o camarada é feio ou bonito, não. É pelo mal que ele faz a ele mesmo e pelo mal que ele faz a outras pessoas. Sabe? É o cara batendo machado numa árvore, mesmo precisando derrubar a árvore, vai lá, abraça ela, dá um beijo nela, diga a Eleap, eu preciso remover essa árvore. Na mesma hora, a centelha de vida daquela árvore vai ser transferida e ela já vai nascer numa muda em outro lugar e você pode derrubar a árvore à vontade. Sabe? É uma coisa tão simples e que muitas pessoas acham que é palhaçada, ilusão, e eu acho bom essas pessoas pensarem isso, porque são essas pessoas que apodrecem por dentro, né? São essas pessoas que morrem por dentro, são essas pessoas que se deprimem mais fácil, são essas pessoas que têm sonhos e seus sonhos nunca acontecem. Então por isso que eu gosto, né? Porque não há nada mais justo do que você andar com retidão e ver realmente uma justiça universal ser feita. Não há nada mais bonito que isso, não. Né? Então, o meu pavor é por causa disso. Né? Então, veja bem, eu nasci em uma família desestruturada. Sabe? Com 11 anos, eu aprendi que realmente eu era homem já. Eu não era criança nem adolescente. Com 11 anos, eu entrava dentro de tubulão e fazia sapata nos tubulões porque eu era bem magrelo e bem pequenininho. Eu tinha um enxadão com um cabo de 20 centímetros e eu sentava no fundo do tubulão e fazia sapata de 1,5 metro para dentro. Ia para a escola, chegava da escola, entregava remédios para a farmácia fechava e eu ia dormir na oficina mecânica, tomando conta. Então, olha como é que foi a minha vida. Né? Eu não peço para que você olhe porque você não faz parte dela. Mas, poxa, eu olho como foi a minha vida. Né? As coisas que eu enfrentei sozinho. O que eu fiz sozinho. Né? Onde eu estou aqui. E aí, a vida me prepara uma surpresa tão grande
Porque eu sempre, dentro de mim, eu sempre falava, todos eles que estão comigo sabem disso. Eu sempre falei, poxa, eu estou dentro dessa máquina inteligente de mais de 300 quilômetros de comprimento, com mais de 80 quilômetros de largura e mais de 120 quilômetros de altura. Poxa, eu estou dentro de um ser vivo que foi confeccionado com biologia e bioquímica mineral. Eu estou perante homens que, com um gesto de mão, pode colocar toda a humanidade de joelho e, com um estalar de dedos, pode fazer todo mundo virar pó, sem o uso de qualquer arma inteligente. Eu, Carlos Henrique, um militar renegado, de poucos amigos, né? Por que eu? E aí, esse ser celestial, Sabarax, ele disse assim: porque tu, Arx, como disse e falou o nome verdadeiro de Agnachete, é eficiente. E não só o segundo céu te contempla, mas todos os céus, e todos os criadores, e todos os vigilantes, e todos os observadores. E muito me alegrou o coração em saber que em outros planetas, do lado nosso aqui, do conglomerado de sistemas solares, também estavam sendo escolhidas para poder ir ao segundo céu de forma definitiva. Porque são pessoas melhores do que eu. Pior não, melhores sim. Que estão em planetas que está há 700 anos à frente do nosso. Depois disso, eu entrei em pânico e em choque, né? E foi aí que ele ficou comigo, humanamente falando, mais de 6 horas, conversando comigo. Ele me mostrou todas as coisas, me fez entender todas as coisas. E quando eu perguntei para ele se eu poderia ver o rosto dele, ele disse que naquele momento não. Mas quando eu fosse chamado para o segundo céu, ele estaria ali para me receber. E daquele dia em diante, eu seria capaz de ver não só o rosto dele, mas da mais alta excelência da primogenitude, do segundo, do terceiro, do quarto, por aí vai. Céu. Eu me relutei muito para contar essas coisas para vocês, porque aqueles que gostam de mim e me respeitam, vai sentir alegria, vai sentir prazer, vai sentir felicidade. Aqueles que me têm como louco, como doido, como mentiroso, vai sentir inveja, ciúmes. Para aqueles que nunca me julgou e está chegando agora e ouvindo essa minha narrativa, pode entender na minha fala que existe aí arrogância, o tal ego, né, que as pessoas falam, mas essas pessoas que estão chegando agora e me conhecendo, vai saber que desde sempre esse foi o meu modo de falar. E só as pessoas que realmente estiveram comigo é que pode dar testemunho de mim. Nunca ninguém pode dar testemunho de si mesmo. É necessário que outro lá fora dê testemunho de você. Você pode se valorizar e entender a sua capacidade. Mas o testemunho final, o julgamento tem que partir de outras pessoas. E são aquelas pessoas que olharam nos meus olhos, são aquelas pessoas que puderam me abraçar e receber um beijo meu, né? Eu acho que eu tenho até um espírito árabe, né? Porque eu beijo o rosto de todo mundo, pode ser homem, mulher, pode ser o homem homossexual, pode ser o travesti, pode ser a lésbica, vai sempre ganhar um beijo bem forte no rosto, meu. E é um beijo sincero, não é beijo de Judas, não. Então eu acho que eu tenho esse espírito árabe, né? E eu tenho aquela alegria de ver que as pessoas me compreendem,
e até entendem o porquê que às vezes eu fico revoltado quando eu vejo a atitude de pessoas, né? Só que quem sou eu para julgar essas pessoas? Mas eu escolho pessoas entre pessoas para poder criar um laço afetivo para que eu possa desabafar, porque eu também sou ser humano, né? Eu também sou ser humano. E conversar com alienígenas é totalmente diferente de você conversar com uma pessoa da sua própria espécie. Eu já tentei falar de política, novela, desenho animado com alienígenas. Todos eles ficaram me olhando assim, com o olho regalado, só prestando atenção no que eu estava dizendo. Lógico, eles sabiam do que se tratava. Mas, poxa, como é que eles iam saber do Pica-Pau? Como é que eles iam saber do programa do Chaves, do Chapolin Colorado, né? Como é que eles iriam saber sobre as novelas? Como é que eu ia... Entendeu? Mas eu fiz isso, né? Para justamente mostrar para eles que por mais que eles me vejam como um mensageiro aqui e lá fora, uma vez que eu escolhi isso, eu ainda sou humano. Eu preciso ver o programa do Chaves, eu preciso assistir o Pica-Pau, né? Aquele desenho antigo do Pica-Pau. Eu preciso assistir o jornal, eu não posso ficar usando de minhas habilidades para ver as coisas em tempo real o tempo todo, porque isso é muito cansativo. Enfim, eu tento mostrar para eles que eles são aqui os alienígenas e eu sou um ser humano. E o que mais me atrai, quer dizer, o que mais atrai eles em mim é esse meu modo de dizer. Porque eu nunca medi palavras para falar nada com ninguém. O que eu tenho para falar eu falo, o que eu não tenho para falar eu fico calado. Mas se você um dia conversar comigo e quiser me contar a sua história, você vai me ver de cabeça baixa e calado. Você vai até achar que eu não estou prestando atenção no que você está dizendo, mas eu vou estar assim. Porque alguma coisa da sua vida vai servir para o meu aprendizado. Pode ter certeza disso. Então, depois desse encontro de mais de 6 horas aqui comigo, ele disse assim, vá. Na hora que ele falou vá, eu senti aquele turbilhão de vento. E quando eu dei por mim, eu já estava na sede da fazenda. E aí, eu ali muito agitado, muito desesperado, entrei em desespero, entrei em choro total. E ali eu comecei a me culpar, né? Pelas besteiras que eu fiz. Poxa, que besteiras são essas, Carlos? Que você fala, porque eu tô chegando agora, tô te conhecendo agora. É a besteira de não ter cumprido somente um único relato na internet, mas ter falado tudo isso que eu já falei. Eu me arrependo muito. Me arrependo muito. E a outra grande besteira foi ter pedido, né, que alterasse em mim o modo que eu vim ao mundo, porque eu vim ao mundo como uma pessoa assexuada. Várias e várias mulheres conversaram putaria comigo, tentavam me convencer. Em muitas das vezes eu ia tentando conversar putaria também para ver se despertava alguma coisa em mim, não despertava porcaria nenhuma. Foi até que eu caí na besteira, né, de pedir a Gnachete que me deixasse sentir os mesmos prazeres que os homens sentem quando olham para uma mulher. E aí foi feita essa alteração em mim. Essa alteração feita, ela é artificial, porque ela não é natural, porque eu não nasci com ela. E aí eu me relacionei com uma pessoa. Eu contei dessa pessoa para as pessoas lá em Juiz de Fora, para a Paula, para o Edson, para o Murilo, para o Alex, para o Luciano, que ouviu como foi o meu relacionamento com a Patrícia. E depois que ela foi embora, eu deitei com 104 garotas de programa. Então todo dia eu tinha que ter, pelo menos todo dia, 4, 5 mulheres. E não era 30 minutos, 20 minutos de sexo, não. Era 1h30, 2 horas direto. Muitas nem aguentavam porque ardia. E aí elas falavam que eu não era humano. Até que eu corri pro meio do mato pelado, chorei bastante, cavei um buraco usando um código, me enterrei,
Fiquei só com o pescoço para fora e quis que o sol queimasse o meu rosto de verdade. Aí Eleape me expulsou da terra como se fosse uma estaca sendo tirada do chão. E quando eu olhei, tinha 2 homens do espaço me olhando. Eles colocaram a mão no meu ombro, me transladaram direto para a confederação. E Mazaziel pediu que eu tivesse postura, porque daquele momento em diante seria essa sensação e esse o desejo que eu carregaria até 2036, quando eu olhasse para uma mulher. Porque daquele momento em diante eu não só via uma mulher como uma pedra de valor, mas eu passaria a vê-la como uma pedra de valor que eu estava desejando. Então conhecer o sexo foi a maior perdição da minha vida. Me arrependo muito. E sempre vou falar sobre isso. Porque é uma forma de eu desabafar. Então, gente, o que eu tinha para contar até aqui, eu contei. Esse ser do segundo céu, ele já visitou todas as galáxias, todos os planetas e sistemas solares e sóis em menos de 2 minutos, calculados no nosso tempo. Eu fui informado ontem desse fato e estou aqui reportando para vocês. Nesse momento ele se encontra na Federação, no planeta Teireles. A qualquer momento ele vai para as outras federações, depois que ele cumprir toda a visita que ele fará de forma presencial e física, porque essa visita em menos de 2 minutos, ela foi pela eficiência da onipresença, né? Ele vai partir para o segundo céu. Eu acredito que a partir desse momento, ele se torna, né, como já se tornou, responsável por mim, mas se tornará lá no segundo céu o meu anfitrião. E aí, eu sempre vou dizer, gente, ontem eu estive no segundo céu, mas infelizmente não poderia contar para vocês o que tem lá. E assim, gente, eu me despeço de vocês. Assim que eu tiver novas informações, eu estarei contando para vocês. Eu falei ontem que eu não me preocuparia mais em dar instruções para vocês, né? Falei ainda hoje. E é verdade, né? Aqui eu vou só narrar os acontecimentos, eu vou trazer as comparações do dia a dia para a minha vida. Quem quiser adotar para a sua vida e ser uma pessoa melhor, até que tudo se cumpra, fique à vontade. Quem não quiser, faça como muitos, né? Leve toda essa minha narrativa como uma história, né? Um fato não conclusivo e não provado. Aqueles que sabem e sentem alguma coisa de livre e espontânea vontade, leve como uma história de um homem que realmente sobreviveu, foi escolhido sem mérito algum para poder estar aqui, dando o rosto à tapa, como dei no passado, né, o rosto à tapa, para falar de coisas que o mundo nunca falou para vocês. Porque a maioria dos contactados que passou pela vida de investigação de vocês só sabe falar de disco voador, abdução, mas não sabe trazer uma palavra que realmente aprendeu com eles. E se sabe, basta olhar a vida da pessoa que você vai ver que ela não praticou. Então, é um aprendizado morto, é uma experiência mal sucedida. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos, né? E finalizo esse vídeo, áudio, né? Às 18h05, então já vai para a noite já, né? Apesar de estar de dia ainda. 18h06 agora, com 1h53 minutos e 41 segundos. Tchau.